A Carlota era uma lutadora, uma jovem com sonhos vastos como o céu brasileiro. Ela tinha esperança, aspirações e um amor pela vida que brilhava intensamente. Mas o destino, ao que parecia, reservava-lhe uma reviravolta cruel. Uma reviravolta que começou num dia como qualquer outro, mas que terminou com uma traição tão profunda que lhe destruiria o mundo. Foi uma vida roubada, arrancada num lugar destinado à cura. Um lugar onde a vulnerabilidade deveria ser recebida com compaixão, não com crueldade. Onde a confiança deveria ser implícita, não uma arma usada para infligir dor. Esta é a história da coragem da Carlota, do seu espírito inabalável face a uma escuridão inimaginável e da sua luta pela justiça contra todas as probabilidades. As luzes fluorescentes cruas da sala de emergência pareciam amplificar o desconforto da Carlota. Ela apertava o estômago, enquanto ondas de náusea a invadiam. A cabeça latejava em sincronia com o bip rítmico das máquinas à sua volta. Naquele dia, mais cedo, ela tinha sido dominada por uma dor lancinante, uma dor que a fez correr para o hospital mais próximo. A enfermeira da triagem, uma mulher de olhos cansados e comportamento ágil, colocou-me uma pulseira laranja no pulso. Urgente, mas não crítico. Mal sabia eu que a cor laranja ficaria para sempre gravada na minha memória, uma lembrança arrepiante da noite em que a minha vida deu uma volta sinistra. Deram-lhe uma cama. O lençol fino oferecia pouco conforto contra o frio que parecia emanar das próprias paredes. O tempo esvaiu-se à medida que ela entrava e saía de um sono agitado. A dor latejante na cabeça, uma companhia constante. As horas derreteram-se numa névoa de medicação e desconforto. As memórias de Carlota daquela noite eram fragmentadas, como estilhaços de um espelho partido a refletir imagens distorcidas. Ela lembrava-se da picada de uma agulha, da promessa de alívio da dor implacável. Depois, escuridão. Mas dentro da escuridão, algo se mexeu. Clarões de uma presença, um peso em cima de mim, um sentimento de total impotência. A voz de um homem, abafada mas insistente, sussurrando palavras que eu não conseguia compreender. Estas imagens fragmentadas, aterradoras na sua ambiguidade, giravam à sua volta, recusando-se a ser ignoradas. Eram sussurros de uma verdade demasiado horrível para compreender. Uma verdade que jazia enterrada sob camadas de sedação e medo. As peças encaixaram-se com a força de um tsunami. Dias depois de ter alta, a memória daquela noite caiu sobre Carlota, lavando a névoa de confusão e revelando a verdade aterradora. Os sussurros tornaram-se gritos na sua mente. As imagens fragmentadas fundiram-se numa imagem nauseantemente clara. O enfermeiro, aquele que tinha prometido alívio, tinha se aproveitado da minha vulnerabilidade. Ele tinha abusado de mim enquanto eu estava indefesa, o meu corpo a trair-me, a minha voz silenciada pelos medicamentos que me deviam curar. A constatação foi como um golpe físico, deixando-me sem fôlego, o meu corpo a tremer com um terror que me gelava até aos ossos. A pulseira laranja, um símbolo da sua necessidade urgente de cuidados, parecia agora uma marca de vergonha, da qual ela não conseguia escapar. O peso do que tinha acontecido esmagava Carlota, ameaçando esmagar o seu espírito. A vergonha lutava com a raiva, o medo com uma necessidade desesperada de justiça. Ela sabia que tinha de falar, de quebrar o silêncio que protegia o seu agressor e punha em perigo inúmeras outras pessoas. Com o apoio da sua família, Carlota encontrou coragem para denunciar a agressão ao hospital. Relatei as memórias fragmentadas, os sussurros da verdade que se tinham tornado num rugido inegável. Ela esperava apoio, compaixão, uma resposta rápida para levar o seu agressor à justiça. Mas as suas esperanças foram rapidamente frustradas contra o muro de indiferença que encontrou as suas acusações. A reação do pessoal do hospital foi como uma bofetada na cara. A dúvida toldava-lhes os olhos, as suas palavras impregnadas de cepticismo.
Questionaram as minhas memórias, os meus motivos, a minha sanidade. As mesmas pessoas que deveriam cuidar dela, acreditar nela, trataram-na como uma mentirosa, uma criadora de casos. O hospital abriu um inquérito interno, mas pareceu mais uma tentativa de se protegerem a si próprios do que de descobrir a verdade. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses, e ainda assim não havia resolução. Carlota sentia-se como se estivesse presa num pesadelo, forçada a reviver o trauma daquela noite vezes sem conta, sempre confrontada com o mesmo muro de descrença. Secção 7. Em busca de justiça. Recusando-me a ser silenciada, levei o meu caso à polícia. Queria justiça, não apenas para mim, mas para todas as outras mulheres que poderiam ter sofrido o mesmo destino às mãos do meu agressor. Carlota corajosamente relatou a sua história, suportando perguntas intrusivas e olhares sépticos. O processo legal foi uma jornada longa e árdua. Atrasos, adiamentos e um sistema que parecia concebido para proteger o arguido e não a vítima marcaram cada passo. Mas Carlota recusou-se a desistir. Ela inspirou-se no apoio da sua família e de uma rede crescente de defensores que acreditaram na sua história e estiveram ao seu lado. Secção 8. O preço da coragem. A comunicação social apanhou a minha história e, de repente, vi-me empurrada para a ribalta. A minha aprovação tornou-se uma manchete nacional. A minha coragem, simultaneamente celebrada e questionada. Carlota enfrentou uma série de perguntas de jornalistas, alguns solidários, outros a tentar explorar a sua dor para fins sensacionalistas. O julgamento, quando finalmente começou, foi uma provação extenuante. Carlota teve de reviver a experiência mais traumática da sua vida em frente a estranhos. A sua personalidade e as suas memórias dissecadas pela defesa. O enfermeiro, o seu agressor, manteve a sua inocência, os seus advogados a plantar habilmente sementes de dúvida na mente do júri. Secção 9. Um longo caminho a percorrer. O veredicto, quando chegou, foi um comprimido difícil de engolir. O júri, incapaz de chegar a uma decisão unânime, declarou um impasse. A justiça, ao que parece, permaneceu evasiva, uma promessa distante que continuou por cumprir. A luta tinha cobrado o seu preço a Carlota. As cicatrizes emocionais e psicológicas eram profundas, uma lembrança constante da noite em que a sua vida mudou de forma irrevogável. Mas mesmo perante tamanha adversidade, o espírito de Carlota recusou-se a ser quebrado. Ela sabia que a sua luta estava longe de terminar. Ela tinha desenterrado um problema sistêmico, uma cultura de silêncio e descrença que permitia que os predadores prosperassem nas sombras. E ela estava determinada a usar a sua voz para provocar mudanças. Secção 10. Tempo de mudança. O meu caso, embora não resolvido aos olhos da lei, desencadeou uma conversa nacional. A minha coragem em falar encorajou outras vítimas a virem a público, partilhando as suas próprias histórias de abuso e exigindo justiça. O hospital, enfrentando uma pressão e um escrutínio crescentes, implementou novos protocolos para a segurança dos pacientes e formação do pessoal. A luta pela justiça é uma maratona, não uma corrida de velocidade. A história de Carlota é um lembrete gritante de que ainda há muito trabalho a fazer para proteger os vulneráveis, acreditar nos sobreviventes e responsabilizar os perpetradores. É um apelo à ação, um apelo à empatia e à compreensão, e um testemunho da resiliência do espírito humano perante uma escuridão inimaginável.